No mundo em que os super-heróis são uma realidade e cuidam da nossa segurança, uma dúvida surge e não quer calar. Quem vigia os vigilantes? Who watches the Watchmen? E ainda mais, para nós, pessoas comuns, o que aconteceria, como nos sentiríamos seguros se esses tão ditos heróis não fossem pessoas tão boas assim? Gente, Watchmen está sempre nas cabeças, nas listas de melhores quadrinhos, quadrinhos essenciais, quadrinhos obrigatórios. E essa não é, ao meu ver, uma opinião supervalorizada, né, superestimada. Porque, de fato, esta obra aqui, do Alan Moore, escrita pelo Alan Moore, desenhada pelo Dave Gibbons e com cores do John Higgins, é, de fato, uma obra excelentemente produzida, dá sim para chamar de uma obra-prima dos quadrinhos. É um dos grandes clássicos não só do gênero de super-heróis, como também da mídia, dessa forma de arte como um todo. Porque o Watchmen utiliza de tantos recursos narrativos próprios das HQs que faz um exemplo perfeito de uma grande HQ, de um grande estudo de quadrinhos, tá? E é por isso que eu gostei muito da leitura de Watchmen, terminei de ler hoje e já estou fazendo o vídeo porque eu quero aqui expressar a minha opinião mais sincera, né? Sem tanta interferência, porque é uma obra que com certeza eu vou reler, é uma obra que vale várias releituras porque é muito rica nos seus temas e tudo que eu vou falar aqui como minha opinião pessoal, tá? Então já vai deixando o gostei, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta aí se você já leu Watchmen e vamos lá, né? Sobre o que é então Watchmen. Como sempre, eu vou dividir o vídeo entre uma parte sem spoilers e uma com spoilers que eu vou avisar. Watchmen começa com a investigação da morte de um ex-super-herói. Nós estamos em 1985, em Nova York, onde e quando os super-heróis foram proibidos em 77, tá? Então, até 77 existia o vigilantismo, super-heróis, pessoas mascaradas e tudo, que vinha desde os anos 30, mas em 77, devido a pressões sociais, greves, enfim, uma relação super-heróis e público que já vinha defasada há um bom tempo, e em 77 eles foram proibidos de atuarem, exceto, claro, aqueles que trabalham exclusivamente para o governo dos Estados Unidos. Quem são eles? O comediante e o Dr. Manhattan. O único que continua na ativa, mesmo na clandestinidade, é o Rorschach. E a história começa com a morte do comediante. Algo interessante que vai ter em todos os capítulos é que a página, ou melhor, a capa da issue americana, né, é na verdade o primeiro quadro. E isso se repete em todos os capítulos e é uma história bem simétrica, na verdade, que tem várias coisas que se repetem. Dois desses elementos já estão aqui, porque são as capas que funcionam como parte integrante da história, não só, digamos que, um preview para você comprar o gibi, não só isso. E também o smiley face, né? O emojizinho de carinha feliz, que tem um simbolismo muito grande e que está presente de alguma forma em todos os capítulos, tá? Desta história. Então, o comediante foi lançado simplesmente da janela do seu apartamento e aí ficou lá estatelado no chão. É claro que ele morreu. E dois investigadores estão examinando a cena do crime para buscar respostas. Não achando nenhuma, à noite vem o Rorschach. E o Rorschach, como eu disse, é aquele vigilante que ainda está na ativa. Eu quero começar falando sobre o quão os personagens de Watchmen são ricos, têm perfis psicológicos muito complexos, e a começar pelo Rorschach e pelo comediante. Então, eu acho que eles têm semelhanças, eles são personagens cínicos que veem o mundo como um mundo corrompido, um mundo cheio de mazelas, em que o mal predomina sobre o bem, e eles então têm diferentes respostas a isso. Enquanto que o Rorschach ele tem uma moral muito forte, um código moral muito forte, por mais que a atuação dele quanto a esse código moral seja muito mais
uma atuação de resposta do que de achar uma cura para a causa, por assim dizer. Falando de forma mais empírica, né? Ele está mais preocupado em lutar contra o submundo do crime do que e simplesmente por lutar contra o submundo do crime do que por causa das coisas que o crime, essas mazelas causam. Tá? E você tem o comediante, que é um cara que também, vamos dizer que aconteceram momentos, eventos, episódios na vida dessas pessoas que fizeram elas terem essa virada de chave e com isso se tornarem desse jeito, beirando ou até mesmo sendo pessoas loucas, mentalmente insanas. E o comediante, a resposta do comediante é dar risada. A resposta do comediante é lidar com tudo isso de uma forma irônica, debochada. Por isso que ele é o comediante, tá? E não está muito preocupado em tentar reverter essa situação. Não que o Rorschach também esteja tão preocupado nesse sentido, nessa análise, tá? O próximo personagem que a gente conhece é o Night Owl, tá? O Night Owl, ele é o coruja, né? Eu li aqui em inglês, tá? Inclusive vou passar um parênteses aqui, porque para falar da minha edição, que é uma edição, como vocês podem ver, em capa cartão, né? Papel couché, mas é a chamada International Edition, tá? Em inglês, 100% em inglês, tá? Essa daqui é a edição que é comercializada para países fora dos Estados Unidos em inglês, tá? Então, é claro que, por exemplo, na Alemanha você tem uma versão em alemão de Watchmen, mas você tem também a versão em inglês. E ela existe, essa International Edition existe porque é uma forma de burlar, ou melhor, contornar as diferentes leis de direitos autorais que existem em cada país. Porque a edição Trade Paperback dos Estados Unidos é o Smiley Face, né? Enquanto que você tem essa edição com essa capa diferentona nos outros países, tá? E ela é exatamente igual à edição Trade Paperback americana, que também é igual à Deluxe Edition americana, tá? Que traz todos os 12 capítulos originais e várias páginas de extras, que são mais sketches e coisas do Dave Gibbons que qualquer outra coisa. O Dave Gibbons, inclusive, tem um texto introdutório que ele escreveu em 2013 para esta edição. Não tem nenhum texto do Alan Moore, até porque ele odeia Watchmen, odeia DC, odeia super-heróis, tudo que está englobado nisso, mas com motivo, tá? Porque o Alan Moore e o Dave Gibbons, eles tinham um contrato que garantia para eles não só participação direta nos lucros, como também que os direitos autorais de todos aqueles personagens e da publicação dessa história fossem para eles assim que a DC tirasse o Watchmen de catálogo. Coisa que nunca aconteceu desde a publicação daquela história até hoje. Assim que saiu o 12º capítulo, a DC fez uma edição encadernada, especial e tudo mais. Watchmen, entendam, era para ser só uma história encomendada para matar os personagens da antiga Charlton Comics, que a DC acabara de adquirir. Só que a DC mudou de ideia, resolveu utilizar aqueles personagens, dentre eles o Pacificador e o Questão, acho que são os mais conhecidos. E enfim, isso foi como o Watchmen surgiu. Então, continuando, temos o Coruja, que é outro ex-vigilante que carrega o nome do Coruja original, porque houve uma equipe de super-heróis nos anos 30 e 40, pouco depois da Segunda Guerra, nos anos 50 ficou algo meio que o vigilantismo morreu, tá? E o Coruja original era um dos integrantes dos chamados Minutemen, que eram a Liga da Justiça original. E aí, tempos depois, houve um revival desses super-heróis, novos super-heróis surgiram, entre eles o Coruja atual. E o Rorschach vai procurar o Coruja porque ele suspeita que a morte do comediante esteja ligada a um assassino em série que está atrás desses super-heróis. Ele vai atrás do Ozymandias também, que é o homem mais inteligente do mundo, e é um cara super bilionário, tem dinheiro infinito, aparentemente, e ele também foi um super-herói. E, por final, vai atrás da Laurie, que era a Silk Spectre,
e vai atrás do Dr. Manhattan. E a Loretta é filha de uma ex-super-heroína e o Dr. Manhattan é o marido dela. O Dr. Manhattan, que é o único dentre todos esses heróis que é um super, tá? Ele é o único que tem superpoderes neste mundo. E é interessante como você consegue perceber que o mundo de Watchmen ele muda grandemente depois do surgimento do Dr. Manhattan. Até o começo dos anos 50, os acontecimentos globais do mundo de Watchmen são os mesmos que da vida real. Depois que o Dr. Manhattan surge, tudo muda. Ele é um cara que passou por um acidente radioativo e tal, e ele se tornou uma forma de vida que muitos, né, dentro da história até consideram ele superior a um ser humano. Ele consegue ver o tempo de uma maneira totalmente diferente e, principalmente, ele é onipotente. Tá? Eu acho que é um pouco precipitado dizer que ele é onipotente, onisciente e tal, mas ele consegue ter uma visão que é muito mais abrangente que dos seres humanos sobre a natureza, sobre tudo. Então ele consegue ver partículas subatômicas, ele consegue estar presente em um momento e estar presente em outro lugar também e conseguir conciliar tudo isso. Ele consegue desmaterializar ou materializar coisas, então ele é um cara super poderoso e com isso o governo dos Estados Unidos usa ele como a maior arma de todas. Watchmen é uma HQ que eu inclusive demorei para ler, porque eu imaginava, pelo menos já ouvia falar da HQ desde que comecei a ler super-heróis, quando eu tinha uns 9 anos de idade, e eu sempre soube de Watchmen, não exatamente sobre o que é, mas eu sabia da existência. Só que eu pensava, cara, eu prefiro deixar para depois, quando eu tiver mais maturidade, quando eu tiver mais conhecimento de mundo, para ler essa história. E cá estou eu com 17 anos, né, lendo Watchmen. É necessário sim ter maturidade, é uma história mais para leitores maduros. Sobre conhecimento de mundo, é um pouco interessante ter conhecimento de literatura clássica e tal, mas não que seja extremamente necessário. Acho que é mais necessário mesmo você conhecer, pelo menos ter uma noção dos acontecimentos e do período da Guerra Fria. Aquele período pós-Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, que só viria a acontecer 5 anos depois da publicação dessa HQ, né? Então vocês têm que levar isso em consideração também. Esse período marcado por uma disputa entre o lado ocidental e o lado oriental, protagonizados por Estados Unidos e União Soviética, que foi uma disputa tecnológica, foi uma disputa militar, de poderio militar e também ideológica. Então você precisa ter noção dessa tensão, precisa ter noção também da tensão que o próprio povo americano tinha e do mundo todo de ter uma guerra, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear iminente, a comunidade científica, enfim, existia esse grande medo e esse grande medo perpetua e é um tema da história também. Então, você tem um Dr. Manhattan que é uma bomba H humana. É uma bomba atômica que um país tem à disposição a qualquer momento. Inclusive, o Dr. Manhattan é utilizado na Guerra do Vietnã para os Estados Unidos vencer essa guerra. Coisa que não acontece na vida real, né? Os Estados Unidos desiste da Guerra do Vietnã na vida real, o que leva a outras complicações. Então, você percebe essa ruptura na história do mundo. Ao mesmo tempo, o John, que é o Dr. Manhattan, ele se torna uma pessoa, após esse acidente, totalmente apática, totalmente inerente aos sentimentos humanos, que não consegue ter qualquer tipo de empatia, simpatia, conexão real com os seres humanos, já que ele se torna alguém tão diferente, que consegue ver as coisas de uma maneira tão única. Eu gosto dessa HQ que tem capítulos que eles são quase que exclusivos a um personagem. Então, o capítulo do Dr. Manhattan é um capítulo em que acontecem umas coisas que eu não vou revelar, mas ele é muito, muito, muito bem feito. Porque ele explora bem os poderes do Dr. Manhattan e também como ele reage a eles, como as pessoas ao redor reagem
De fato, tem que vir da mente de alguém muito criativo para realizar isso. Elogiando um pouco mais o Alan Moore, outra simetria que existe em todos os capítulos de Watchmen são esses textos que estão presentes após cada edição e que são textos, claro, fictícios, mas que emulam artigos. Esses primeiros são capítulos de uma autobiografia de um dos antigos super-heróis. Esses textos, eles não diria que são essenciais para entender a trama, mas eles são muito interessantes para entender vários contextos, várias nuances. E essa é uma história cheia de nuances, tá? Eu falei sobre recursos narrativos dos quadrinhos e simetria, novamente a questão da simetria, né? Vejam esta página aqui, que aborda um pouco os poderes do Dr. Manhattan. É uma página que você pode ver 9 quadros perfeitamente simétricos, né? 363, e você percebe que isso se repete em toda a HQ. Então eu vou pegar uma página aleatória aqui, né? Que não apresente spoiler algum. Olhem essa página. Percebam que é exatamente a mesma diagramação, é o mesmo alinhamento, só que aqui você tem os quadros juntos, né? E aqui 2 quadros, um quadro. Então, em vez de ser 3, 3, 3, é 3, 1, 2, 1. Mesmo assim, você tem essa simetria que é muito bonita, tá? Talvez algo que mais seja estético do que qualquer coisa, mas essa é uma HQ bem estética, tá? E o Dave Gibbons, ele tem uma arte que no começo eu achei comum. Com o tempo eu entendi que não tem nada de comum na arte do Dave Gibbons, seja nas expressões que ele consegue imprimir em cada uma das personagens, seja naquela arte silenciosa, né? O show don't tell, que eu elogio tanto, né? Que eu tanto falo aqui no canal. Cara, o Dave Gibbons, ele é muito bom mesmo, e ele tem total domínio de como fazer quadrinhos. Outra coisa interessante é que você vai acompanhar uma história em quadrinhos. Dentro dessa história em quadrinhos tem um personagem que lê esse que é o Tales of the Black Frighter, que no Brasil acho que ficou como Contos do Cargueiro Negro, que é uma história em quadrinhos de pirata, que você vai acompanhar ao longo, como eu falei, junto da trama principal, né? E ela é muito bem colocada dentro do que está acontecendo, fazendo várias metáforas. Essa é uma história que adora o uso de metáforas, tá? Nossa, essa cena aqui é bem legal, porque em vez de ser uma página dupla, você tem uma arte que continua, mas você tem essa divisão, o que faz com que a arte ela fique completa e não absorvida pela encadernação, né? Alguns dos temas que são possíveis observar em Watchmen são a existência de Deus, a natureza humana, política dos Estados Unidos nos anos 80, Guerra Fria, como eu já falei, e mais. Então vocês percebem que é de fato um quadrinho bem maturo, que precisa ser lido com calma. Quando uma história abre margem para tanta discussão quanto o final de Watchmen, eu tenho certeza de que é uma boa história. Por mais que eu não tenha gostado de uma coisa ou outra, foi um final meio agridoce, que eu gostaria de discorrer um pouco mais, e já deixo o adendo aqui para os spoilers, né? Então, minha gente, eu sei que eu peguei alguns spoilers sobre o Watchmen, mas não foram tantos. Eu não sabia nem direito sobre o que era essa história. Os spoilers que eu peguei foi... Eu sabia que o Dr. Manhattan obliterava algum personagem, eu não sabia quem era até então. E eu sabia que o Rorschach, ele tinha... Eu sabia qual era a face do Rorschach, né? Que só é revelada lá pro meio da história. Eu sabia também que o Dr. Manhattan ia para Marte, né? Porque, enfim, são algumas imagens icônicas que você na internet acaba vendo, né? Sobre o final em si de Watchmen, é um final que dá o que falar, porque, bem, eu já estava lendo a história e, como eu falei, existem certos capítulos que são dedicados a um personagem. Então eu fui indo para o final e eu fui percebendo que o Ozymandias não teve muita discussão sobre ele pouco apareceu na história. Tinha aquilo de que o Ozymandias levou o atentado, né? Mas
podia muito bem ser algo fake, né? Podia muito bem ser algo planejado, como foi. E aí eu já saquei logo, cara, é o Ozymandias quem tá por trás disso tudo, o homem mais inteligente da Terra, tudo mais. Mas claro que eu não imaginava qual seria o plano dele. E eu achei, na verdade, um plano meio bocó do Ozymandias. Um plano meio estúpido, sabe? Por mais que, claro, dentro do que é apresentado aqui na história, meio que é um plano perfeito, tá? Perfeito, não estou dizendo que eu concordo com o plano, é claro. Claro que não. Mas é um plano que funcionou perfeitinho se não fosse aquilo que o Rorschach fez, né? Que era de criar essa ameaça que é externa à Terra para fazer com que as nações da Terra se unissem e assim acabar com a Guerra Fria e ele, de alguma forma, liderar uma nova utopia. E bem, isso tudo acontece, né? É algo chocante, aí daí você entende por que o comediante foi morto, por que ele estava tão aterrorizado, e você entende também todas as coisas que o Dr. Manhattan falou que ia acontecer no futuro, né? Já que o tempo não existe e ele consegue perceber essa inexistência do tempo. É claro que, assim, eu achei meio chato também essa coisa de que, assim, eu tive certas dúvidas sobre os poderes do Dr. Manhattan que com o tempo foram sendo respondidas pela própria HQ. Por exemplo, como é que o Dr. Manhattan, ele então sabe tudo do tempo, sabe todas as coisas que aconteceram, vão acontecer, mas mesmo assim ele fica surpreso, porque ele fala, tudo está premeditado, inclusive as minhas reações. Beleza, show de bola. Tá, mas ele realmente sabe de tudo que vai acontecer? Sabe? Então não, ele não sabe exatamente. Como ele fala, o universo, as coisas ficam turvas para ele sobre o que é o futuro. Então, de fato, existe tempo sim, porque se o Manhattan consegue discernir o futuro do que já passou, por justamente o que ainda está por vir está turvo, então o tempo existe, o Dr. Manhattan está errado. Ou então, enfim, eu acho que ficaria melhor se essa parte não tivesse sido abordada, tá? Acho que ficaria mais interessante dessa maneira de simplesmente, o Dr. Manhattan simplesmente, ou melhor, simplesmente a história não está contando tudo que o Dr. Manhattan sabe. E que ele já sabia de tudo, enfim. Acho que dessa forma seria mais interessante do que foi. E aí tem o capítulo final, que o Ozymandias, ou melhor, o penúltimo capítulo, o Ozymandias, ele conta todo o plano dele, que é bem interessante isso, né, de que o Alan Moore, ele usa um clichê para subverter o clichê. Então é do vilão que conta o seu plano maléfico, mas na verdade ele já realizou o plano maléfico. Ele é um cara sabido, né, então ele já fez isso tudo. E aí tem esse monstro Lovecraftiano, que ele chamou, assim, a explicação é que ele tem dinheiro infinito, né? Como eu falei. Então ele chamou geneticistas do mundo todo. Então ele inventou o teleporte. E ele, enfim, conseguiu fazer isso. Cara, é algo muito absurdo. É algo que sai dos pés no chão, sabe? É uma história que estava com os pés no chão. O Dr. Manhattan, mesmo sendo esse super poderoso, ele ainda tinha muita explicação que, sabe, pesava no hard sci-fi, que você teve uma boa abordagem, e na parte dos Mandias não teve uma boa abordagem, na minha opinião. Claro, ele quer se tornar um desses grandes líderes, como o próprio Ozymandias, né, que é o nome grego do Ramsés II, de criar uma cidade perfeita, de criar um mundo perfeito, de ter essa visão que outras grandes personalidades na história tiveram. E com isso ele cria esse plano que, enfim, é a forma como ele viu que isso podia dar certo. Eu não gostei muito disso. O que significa de fato o final? Então, quando o Dr. Manhattan conversa com os Ozymandias depois de tudo aquilo, o Ozymandias está todo preocupado. Ele pergunta: eu fiz a coisa certa, né, John? No fim, tudo deu certo. Então o Dr. Manhattan fala: fim? Não existe fim. E aí o Ozymandias está... A última cena dele é o Ozymandias
tomando conhecimento de que o plano dele falhou. Que não importa qualquer esforço que seja, esforço coletivo, a humanidade nunca vai ser perfeita, porque a humanidade é falha. É isso que o Watchmen traz, a grande conclusão que traz o Watchmen. Não adianta existir um esforço tremendo pela perfeição, porque o ser humano não é perfeito, tá? E com isso, enfim, você pode trazer explicações até que ramificam para a teologia nisso, mas eu até li um artigo que é, enfim, uma explicação teológica dentro de Watchmen, que eu não sei se concordo tanto, porque eu sei que eu não sei na época, mas provavelmente na época o Alan Moore era ateu. Hoje eu sei que ele faz parte de uma religião toda loucona dele, de ocultismo, assim, é o cara doido das ideias. Mas enfim, eu não acho que era essa a intenção. Por mais que, claro, existe aquilo de que a arte não é só o que o autor teve como intenção, mas o que foi comunicado para quem consome a arte, né? Então isso daí é muito interessante e eu concordo com isso. Mas eu acho que sai da casinha você entrar com essa explicação teológica no final de Watchmen. Mas enfim, é isso, gente. O Rorschach, ele conseguiu, pelo menos, fazer com que o mundo tivesse conhecimento do que o massacre foi premeditado pelo Veidt, pelo Ozymandias. E é isso daí. Acaba desse jeito e o mundo nunca será perfeito. E é isso, um final agridoce, um final que, enfim, é interessante, tá? É interessante sim. Eu não mudaria o final de Watchmen, porque quem sou eu, né? E traz tanta reflexão. Pode ser que essa minha opinião mude ao longo do tempo, mas eu com certeza gostei bastante de ter lido essa HQ, gostei bastante de ter tido essa experiência finalmente. Então é isso. Watchmen, comente aí suas opiniões, se gosta ou não gosta, se eu tô falando besteira, quantas vezes você já leu Watchmen, comenta tudo aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.